A filosofia clássica foi o berço de todas as ciências, onde o ser humano cortou laços com a mitologia comum. Explicações divinas já não eram suficientes, o conhecimento via através da razão humana. A palavra filosofia foi utilizada pela primeira vez pelo pré-socrático Pitágoras, cerca do século VI a.C., onde se iniciou a necessidade do homem buscar o conhecimento através da razão. A filosofia clássica foi do século VI a.C. até o início da era cristã. Foi dividida em 3 períodos: o pré-socrático, o socrático e o pós-socrático. O período pré-socrático foi um período naturalista, em que o interesse filosófico era voltado para a natureza e que ocorreu o desenvolvimento das escolas jônica, pitagórica, eleática e atomística. O socrático foi o período antropológico e que foi o período mais importante do pensamento, da história do pensamento grego, que ocorre o desenvolvimento, o conhecimento de Platão, Aristóteles e Sócrates, em que se juntou o interesse pela natureza e pela razão. O período pós-socrático foi um período ético, que o interesse era voltado para os problemas morais. O desenvolvimento das cidades polis gregas, a vida em sociedade passa a ser uma questão importante. Sócrates vive em Atenas, que é a capital da Grécia, e a grande preocupação de Sócrates é como devemos viver. As pessoas precisavam desenvolver normas de convivência para o espaço da cidade, que era um fenômeno relativamente novo na história da humanidade. Diferente da vida do campo, com mais agitação política, comercial e social. Nesse sentido, debatiam questões importantes para o nosso convívio em sociedade, ética, para fazer o bem e virtudes. Toda a sua filosofia é exposta em diálogos críticos com seus interlocutores. Sócrates andava pelas cidades, feiras, mercados, praças, prédios públicos e etc. Debatia com as pessoas interessadas sobre os assuntos referentes à vida na sociedade. O conteúdo dos diálogos chegou até nós por meio de seus discípulos, especialmente de Platão, pois Sócrates não deixou nada escrito. Maêutico, método para chegar ao conhecimento. Para Sócrates, o papel do filósofo fazer com que as pessoas chegassem ao conhecimento. Para isso criou a maêutica. Sócrates tinha um método de diálogo para levar seu intelector, pessoas com quem estavam debatendo, a perceber só sua própria ignorância sobre os assuntos tratados. No meio da ironia, fazendo perguntas e respondendo perguntas no outras perguntas, levava o interlocutor a cair em contradições. Sócrates conduzia a confessar a própria ignorância. Uma vez confessada a ignorância, o interlocutor estaria disposto a percorrer o caminho da verdade. Sócrates, para viver bem, de acordo com a virtude, é preciso saber como atingir a sabedoria. Para Sócrates, a sabedoria, feita de muita investigação, que começa pelo conhecimento de si mesmo. Segundo ele, deve-se segurar inscrição de tempo e Apolo conhece a ti mesmo. À medida que o homem conhece bem, ele chega à conclusão de que não sabe nada. Para ser sábio, precisa confessar com que a humildade, a própria ignorância só sei, nada sei. Repetia sempre Sócrates. A maior arte de Sócrates era a investigação, que era feita com a ajuda de seus interlocutores. Aquele que investiga, questiona. Aquele que questiona, perturba a ordem estabelecida, o que faz surgir muitos inimigos para Sócrates. Sócrates foi acusado de corromper a juventude e desprezar os deuses da cidade. Foi condenado a beber cicuta, que era um veneno que possuía o mesmo nome da planta que era extraído dele. Platão é filho de uma família nobre ateniense e seu nome verdadeiro é Aristóteles. Platão é um apelido devido à sua constituição física, que quer dizer ombros largos. Ele era discípulo de Sócrates e, após a morte de seu mestre, ele viajou ao mundo, ampliando sua cultura e suas reflexões. Por volta de 387 a.C., ele fundou a sua própria escola de filosofia nos jardins construídos pelo seu amigo Academos, daí é o que deu nome à Escola de Academia. Foi uma das primeiras instituições de ensino superior do mundo ocidental.
Platão, diferente de Sócrates, tinha o hábito de escrever as suas ideias e ele foi quem resgatou boa parte do pensamento de seu mestre. Ele não andava promovendo debates, mas, como eu disse anteriormente, ele fundou sua própria academia filosófica. Devido a isso, Platão era mais restrito, pois para chegar até ele, era só quem estudava na sua academia, que eram os filhos dos aristocratas da época. Os sentidos, eles só podem nos fornecer o conhecimento das sombras da verdadeira realidade, e através dele nós conseguimos ter opiniões. O conhecimento nós só conseguimos adquirir através da dialética, que é a arte de colocar em prova todo o conhecimento adquirido, purificando de toda imperfeição até chegar à verdade. Cada opinião emitida é questionada até que se chegue à verdade. Platão, assim como Sócrates, ele acreditava que o conhecimento ele era nato da pessoa, que era só relembrar que as respostas para todos os questionamentos viriam. Já Aristóteles, que era discípulo de Platão, ele não compartilha dessa ideia e para ele o conhecimento ele precisa ser adquirido. Tomado no seu corpo, o homem só consegue enxergar as sombras, que na realidade não é em si, que na realidade não é aquilo que realmente é. Diálogo socrático sobre a beleza. Sobre padrões de beleza emitidos pela sociedade. Então, a nossa sociedade é muito preconceituosa e muito machista em relação às mulheres, pois eles implantam um padrão de beleza certo que todas devem seguir, como, por exemplo, ser muito magra, ser praticamente esquelética, terem cabelo liso. E isso afeta muito tanto as crianças que estão observando, porque elas começam a ter um pensamento de si própria, que elas não servem para a sociedade, que elas não se encaixam. Isso é algo muito isso é muito ruim, porque isso implanta na cabeça das pessoas desde cedo que elas não são perfeitas, não são perfeitas. Pra mim, a beleza, né, e o povo tem muito preconceito com as pessoas de fora que tem alguma coisa que não tem como todos têm iguais. Então, as pessoas têm muito preconceito. E outra coisa é você mudar a sua aparência colocando silicone no seio, fazendo plástico ou coisa assim. Eles falam que é pecado, mas isso vai da pessoa, se a pessoa se sentir bem fazendo isso, né, e gostar e querer, precisar realmente, ela pode fazer com a conscientização dela. Mas as pessoas têm muito preconceito visando essas pessoas de outro lado. Para mim, padrões de beleza as pessoas tentam ser quem não é para agradar as outras pessoas, fazendo igual uma pessoa falou, plásticas, silicones, e fazendo academia, se emagrecendo, muitas pessoas se prejudicam por causa disso. Isso é minha opinião. Os padrões de beleza, eles influenciam muito no pensamento das pessoas que às vezes cometem preconceitos por não aceitar a diferença das outras pessoas, por ter um cabelo diferente, um cabelo afro.